O viajante que chega a Recife por mar ou trem não é recebido por uma cidade escancarada à sua admiração, à espera dos primeiros olhos gulosos de pitoresco ou de cor. A nenhuma cidade se entrega imediatamente. Seu melhor encanto consiste mesmo em deixar-se conquistar aos poucos. É uma cidade que prefere namorados sentimentais a admiradores imediatos. Cidade acanhada, escondendo-se por trás dos coqueiros. E angulosa. As igrejas magras, os sobrados estreitos, alguns, ainda hoje, com quartilhas às janelas, com gaiolas de passarinhos, de papagaios e até araras, junto às varandas de ferro rendilhado, como latas de casas de raparigas em terceiro ou quarto andar, que de madrugada aparecem nuas nas varandas para provocarem os seminaristas de conventos, alvoroçando os frades moços empenhados nas primeiras rezas do dia. Cidade sem saliências, nem relevos que deem na vista. Toda ela num plano só, achatando-se por entre as touças de bananeiras que saem dos quintais dos sobrados burgueses, por entre as mangueiras, os sapotizeiros, as jaqueiras das casas mais afastadas. Muitos saem de Recife com a impressão única, monótona, das ruas claras, batidas de sol, das pontes modernas, da gente quase toda morena. Um outro Recife. Aquele que o inglês James Lancaster saqueou no século XVI, onde no século XVII o conde Maurício de Nassau construiu seus palácios à beira do rio. Recife do primeiro centro de cultura israelita da América, da primeira assembleia política, cidade que por algum tempo reuniu a população mais heterogênea do continente. Louros, negros, caboclos, morenos, portugueses, pardos, protestantes, católicos, judeus, africanos, ingleses, alemães, fidalgos, soldados de fortuna, cristãos novos, aventureiros, plebeus, degradados, gente das mais diversas procedências, credos e culturas, que aqui se misturou, fundindo-se num dos tipos mais sugestivos de brasileiro. O Recife das revoluções, dos crimes, das assombrações, dos cadáveres de padres ideológicos rolando pelo chão, dos fantasmas de moças nuas aparecendo a frades devassos, das serenatas de rapazes pelo Capibaribe nas noites de lua, do Papa Figo pegando meninos, dos maridos ciumentos esfaqueando mulheres. Todo esse Recife romântico, dramático ou mal-assombrado passa despercebido ao turista. Trata-se do Recife que o ilustre turista não conhece. Eu sou paulista. O meu marido veio transferido pela empresa que ele trabalha e eu vim junto. Eu moro aqui há 16 anos e fazem 5 anos que eu sou taxista. Na verdade, foi a necessidade de ganhar bastante, o suficiente para manter as filhas na faculdade, né? Para ajudar o marido em casa, porque só um salário nunca dá, né? O povo recifense tem como principal atrativo a receptividade, a alegria. Eles têm prazer em receber o turista.
E isso, como eu já conheço vários estados, já morei em vários estados, eu elegi Recife para ser minha cidade e fiquei apaixonada por esse calor humano. E eu sou apaixonada por calor, eu não gostava do frio de São Paulo, da garoa de São Paulo. Aí quando eu vim para cá, só sol, só bom astral, poxa, eu adorei. Então o que acontece aqui também com o morador da cidade é que ele tem tudo na mão e não dá valor. Se você fizer uma pesquisa, quantas pessoas conhecem a Capela Dourada da Rua do Imperador, você vai ficar espantado que muita gente não conhece. A falta de educação no trânsito é um caos. O pessoal é bastante agressivo, eles são pessoas que discriminam pela classe social. Você é um táxi, você não é nada. Tira seu carro daí porque eu vim buscar meu filho na escola. Então você fica meio assim que é naquela coisa de lutar pelo seu espaço, né? Como a cidade foi crescendo de uma forma desordenada e com bastante velocidade, as ruas não acompanharam o crescimento de automóveis. E a gente que fica o dia inteiro no trânsito, né, tendo que conviver com essas coisas, a gente acaba sofrendo um pouquinho. Corriam até há pouco pelas ruas da cidade 6.541 automóveis, 525 ônibus e caminhões, 27 ambulâncias, 117 motociclos, 2.043 bicicletas. O número atual de veículos registrados em Recife é de 24.450. O turista que se previna contra a maioria desses veículos. Rodam alguns em alta velocidade, que é como se considerassem as ruas do Recife pistas de corrida. E a pobre gente que anda a pé, uma insignificância de gente. Primordial para mim é a qualidade de vida. Minha raiz toda é do Rio Grande do Norte, né? Minha mãe de Natal e meu pai da cidade de Touros. Eu sou quarta geração de pescador na minha família. Imagina nesse calorão agora, tá dando mergulho nessa água aí. Meu avô materno e meu avô paterno vieram numa caravana de barco a vela, 47. Aí formaram uma base de pescadores ali no Forte do Buraco, na saída da Boca da Barra. Aí dali surgiu uma comunidade que no futuro ajudou a fundar a Brasília Teimosa. E isso aqui é um aterro, uma dragagem, né? Em cima do Recife. E a colônia, os mais velhos falam que o único prédio aqui na época era aquela colônia ali. Esse aqui era um areal cheio de barba de bode, aquela planta que corta as pernas. Em 51, mais ou menos, minha mãe me falava que a Marinha precisou para fazer umas edificações lá e desapropriou o terreno lá. E a área mais próxima com essa infraestrutura todinha era aqui, Brasília Teimosa. Aí uma parte que morava no Encanta Moça, outra no Bode, em outros lugares, aí vieram invadir. Aí Brasília Teimosa porque a polícia derrubava durante o dia e à noite os moradores levantavam. E hoje está isso aí, né? Bairro grande, politizado e principalmente agora cobiçado, né? Cobiçado porque a especulação imobiliária está vindo para cá, né? Um monte de pessoas que fundaram aqui o bairro, levaram borrachada, levaram empurrão da polícia. E por que agora a gente vai vender? Tem gente que vende, eu não vendo. Eu não vou vender minha história, né? Minha raiz que está aqui, eu não posso jogar fora. Veneza, na Itália, tem aquelas gândulas que não é um pouco maior do que nossas baiteiras aqui, ó. Certo? Um passeio de barco nesse rio. Os caras passeiam de catamarã, mas aquilo ali não tem emoção, não.
Eu lembro da história do meu avô, que todos os meus primos e eu e os filhos dele, ele ensinava a nadar da seguinte maneira: a gente estava em cima do barco, ele jogava na água. Deixava o cara se ferrar lá, batia, depois puxava do cabelo. Aprendeu? Não, aí ia. Todo mundo aprendeu a nadar assim. Rios, pontes e overdrives, impressionantes estruturas de lama. Mangue, 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 mangue. No Recife antigo mesmo, não é de hoje, é de muito tempo, eu acho que eu já vivi ali noutras... Quem acredita em reencarnação, eu acredito, né? Eu acho que em outras vidas eu já estive ali, que ali eu me sinto bem, sabe? Me sinto legal ali. Aí, ó. Isso é berçário. Isso é um filtro. Mas como é que eu vou deixar isso? Não é pra mim, não, né? Pra mim tá legal aqui. Ainda tá a camada de ozônio, tá com os buracos, mas tá legal. Mas como é que eu vou deixar pros meus netos, pros meus bisnetos? Ou pra mim, quando eu retornar. Eu não vou ficar só nessa aqui, não. Há quem ame Recife com particular amor não só pela sua luz, a luz vinda do sol e que se torna às vezes um tanto tirânica pelo próprio excesso de sua pureza tropical, como pelo seu clima, pelo seu ar, sua temperatura, a doçura das suas manhãs e dos seus fins de tarde. Chove muito em junho e julho, mas sem deixar de haver dias claros e bonitos. O Recife é uma cidade onde é verão quase o ano inteiro. Olha aí, olha a luz, aproveite agora. Teste o som, porque não repita a mesma coisa, né? É difícil. Essa luz é impressionante porque ela corta, ela modela, ela cria nos momentos do dia diferentes percepções dos edifícios. Eu sou alagoano, mas vim para cá na época da guerra, em 1945. Vejam, por exemplo, as primeiras construções das casas usam janelas estreitas, frestas, como que tendo até receio do efeito forte dessa luz. Eu fui pintor de caminhão em carnaval. E depois eu trepava nele para brincar o carnaval, né? Hoje eu sou cidadão do Recife. Essa rua tem a sua característica inicial como a arquitetura do período da colônia, dela não restando nada do domínio holandês, porque era uma rua de judeus sefaradi, portanto, judeus que vinham da Península Ibérica. Portanto, a rua tem uma característica literalmente lusitana. Mas em 1912, 13, começa a grande reforma do porto. E daí vem a iniciativa, influenciada pela Avenida Central do Rio de Janeiro, atual Rio Branco, de fazer uma grande reforma urbana no bairro. Você não mexe com uma pintura, ela permanece. Uma escultura é uma escultura do século XVI, até hoje só se quebrou alguma coisa nela. Mas a cidade não. A cidade é um ser vivo. E essa rua, ela é marcante, eu digo sempre que é uma das que mais me agrada, porque ela tem de tudo. Desde a Casa do Saraiva até a mais recente obra, que é a Bolsa de Valores. Quer dizer, portanto, ela está dentro de uma perspectiva de 300 a 400 anos de vida. E ao longo desse tempo, sempre uma rua muito atuante. Não só atuante enquanto moradia, como também até moradia das mulheres horizontais. Judeus diziam que era um absurdo, ao lado de tal sinagoga, existir uma vida tão livre, tabernas, onde havia os mais incríveis dos pecados, onde se comprava o uísque. Eu não diria contrabandeado, porque eu não pretendo ser preso. Só que eu descobri recentemente que as casas que pertenciam a estas senhoras eram de judeus. Havia um lirismo magnífico, notável, a luz amarela das lâmpadas incandescentes, essas ruas curvas estreitas, a meia luz, tudo isso contribuía para um universo quase que fantástico,
que é o universo alegre, o universo boêmio do Recife. Sobrado Magro é fruto da terra exígua. Se tinha, como eu disse de princípio, uma cidade muito estreita. O que ocorreu é que essas casinhas estreitas, coladas umas às outras, com o passar do tempo e o aumento da população, foi ganhando verticalidade. São cartas de armar, gerando o tal sobrado magro. Eu acredito que foi Gilberto Freire, que os sobrados magros pareciam estar pousando numa fotografia para que todos aparecessem no espaço da máquina. A relação que a gente estabelece com a cidade é uma relação de contiguidade, é como se a cidade fosse um prolongamento da nossa casa. O Recife tornou-se célebre no Brasil inteiro pelos seus pregões, ao lado das cantigas de carregadores de piano. Já não se ouvem essas cantigas. Os raros pianos que hoje atravessam as ruas da capital de Pernambuco carregam nos caminhões. E é como se carregassem ferro, madeira, cimento, prosaicamente, inexpressivamente, banalmente. Sem outro ruído, senão o das ingresias dos caminhões. Sindicato dos Empregados no Comércio do Recife, situado à Rua da Imperatriz, número 67, na Rua Vista. Isso sempre que eu posso, final da tarde, final de semana, sábado, tem que passar pelo centro, né, para pegar algum ônibus, alguma coisa, e sempre dou uma olhada nos livros, nos vinis. Nasci em Olinda, morei muito tempo no Pará, na Paraíba, depois voltei para cá. Aqui tem muita coisa interessante, muita coisa mesmo. Do hinduísmo à pornografia. Eu acho que a riqueza de Recife é feita disso, né? Dessa diversidade. Boa tarde. Seja muito bem-vindo aqui na Calçada da Moda. O Recife é feito dos seus pedintes e seus comerciantes. Vestidos a partir de R$ 29,90. É promoção total. É loucura. É tudo. Nossa disco lycra na nossa tropical. Combinação total para você. Fora que tem que contar que eles fazem de tudo para vender, né? Peças especiais definem a sua própria personalidade pela sua maneira autêntica de ser. Isso é Recife, né? É uma mistura de tudo que cria uma cidade tão singular. Falta estímulo, falta interesse, que as pessoas se preocupam em dar uma olhada nas coisas de fora, em conhecer as coisas de fora e esquecem daqui. Isso em todos os sentidos. Música, teatro. Ninguém costuma vir muito pro centro. Só quem trabalha mesmo que vem. Porque ninguém para pra ver, ninguém para pra escutar nada. Prefiro mostrar a cidade como ela é. É um saco ficar conhecendo só aquelas coisinhas manjadas que tem foto. Só pra tirar foto. É um saco isso.
Recife começou a expandir-se em cidades com nomes de ruas e becos que mereciam ser eternos. Alecrim, Sol, Aurora, Saudade, Padre Inglês, Sarapatel, Peixe Frito, Sirigado, Encantamento, Livramento, Rosário. Alguns têm sido substituídos por nomes de homens mais ou menos ilustres ou de datas mais ou menos gloriosas. Homenagens justas, mas que deveriam realizar-se sem o sacrifício daqueles nomes impregnados de experiência recifense. Quando você ia sair com o seu carro, o cara que ia entrando lá, ele maneirava, é fácil, isso aqui era fácil. Mas aqui, Rua Felipe Camarão, popular Beco do Mijo, Beco da Merda. Vamos começar lá pra gente ver o que é perfeito, o que não é perfeito? Em São José, no dia de Zé Pereira, patrão briga com a empregada e só volta na quarta-feira. E tá tudo na frevança, camelô sai da calçada com essa triste aí da dança do galo da madrugada. E tá tudo... Corta, porque aí eu vou ter que me lembrar. Aqui é um exemplo. Vê aquele prédio lá, o detalhe. Mas aquela janela que tá horrorosa é a mesma janela dessa época aqui, ó. Isso aqui pra mim era o Maracanã. Pintava e bordava nisso aqui. Isso era altamente proibido jogar bola aqui. Porque se você jogasse bola aqui, aí vinha a polícia. Mas que a polícia viesse, o máximo que a polícia fazia era levar a bola. Agora, meu avô, 1932, fundou aqui nessa casa 33, Batuta de São José. Popular Beco do Viado, ó. Posso te provar aqui, ó. Popular Beco do Viado. Olha o Beco do Viado, olha o viado aí, ó. Poucas pessoas notam isso. Mas aqui tinha um costureiro famoso, Amaro. Agora famoso por quê? Porque Beco do Viado, e ele era hoje homossexual, mas na época ele era viado. Ele só atuava de madrugada e com a cachorrinha. É, cachorrinho dele, eu me lembro, eu fui testemunha dele. Ele com uma cachorrinha, por que pareça, hoje eu tenho uma cachorrinha, hoje eu chamo as pudas, né? Naquela época era vira-lata, tudo era vira-lata. A minha puda hoje me traz lembrança de Amaro. Amaro, ele era costureiro. Isso aqui, pra lá de horroroso, descaracterizado, caterizado. Quem morasse aqui era um privilegiado, morava de frente à igreja, como eu era privilegiado. Esse é um alvirrubo doente, viu? Tem quantos anos aqui no milho? 14 anos. 14 anos. É novo. Alvirrubo doente. Não, doente não. É doente, você é doente não, é um câncer. Eu sou dono de um restaurante, ele um vigilante, mas a amizade é a mesma. Nunca deixei de respeitar, ele nunca deixou me respeitar. Certo. Isso é que é importante. Eu gosto disso. Um abraço, meu velho. Aqui é conhecido como a Barraca do Galo. Galo era uma pessoa assim, folclórica. Tinha uma barraquinha dele aqui e Galo morreu no mínimo, passando de 10 anos. E o filho dele hoje sustenta a família disso aqui, ó. Pra mim isso é uma tradição, coisa que não pode acabar. Isso aqui tá totalmente descaracterizado, isso aqui. Isso tá descaracterizado, isso aqui. Ali tá perfeito. O de lá pensa que tá perfeito, não tá. Perfeito é isso aqui. Ali é perfeição. Isso aqui é perfeição, ó. Isso aqui é tudo perfeito. Perfeito. Isso é perfeito. Aqui, ó, perfeito, ó. Perfeito. Tem que se manter a história. Aqui pra mim é autêntico. Esse prédio aqui, que morava seu Rui, dono da Banca Federal, o pai de Aninha. Hoje a Aninha é médica, Instituto Medicinal, ML. Aqui tinha uma senhora, hoje eu sei o nome dela, mas na época eu não sabia. Ela ficava aqui. Aqui, ó. Mas aí ela ficava aqui, quem passava se sensibilizava com ela, aí recebia, ela nem pedia esmola. As pessoas passavam, via a situação dela, uma senhora preta, cabelo branco, peitão. Depois disso tudo, veio se descobrir, quando ela morreu, que ela tinha casa alugada, tinha quarto alugado, e isso aqui. Beco do Marroquim, a mulher do coração, como um pão de um menino.
Isso me marcou muito. Isso pra mim é... Pá, deixa o frevo rolar. Eu só quero saber se você vai brincar. Ah, meu bem, sem você não há carnaval. Vamos cair no passo. E a vida leva... Pronto, aí eu me lembro dessas coisas. Mas eu sei a letra, isso aí eu não posso esquecer nunca. O turista saia da Praça da Independência e tome a Rua Larga do Rosário, ao lado da Igreja do Rosário. Largue-se pela Rua do Fogo adentro, até o Pátio de São Pedro. Aí o espera uma das igrejas mais românticas do Brasil, a de São Pedro dos Clérigos. Domina um pátio onde sobradinhos e casas de porta e janela se agarram umas às outras. Merece bem uma demorada visita à Igreja de São Pedro. Bem, o buraquinho ele é uma boa memória, né, das tradições do Buraco de Otília, né? Um restaurante muito tradicional que existiu literalmente dentro do Rio Capibaribe. Cozinha do dia a dia, uma cozinha mais elaborada e tudo muito saboroso, tudo muito delicado no trato, né? Queria pedir um caldinho de feijão, cachaçinha gelada e uma cervejinha branca bem gelada. Tudo gelado, menos o feijão. Bem, eu sou um carioca, pernambucanizado, vamos dizer assim. Oba! Ótimo! Então, saúde. De manhã o pessoal tá comendo chambaril, tá comendo cuscuz. Nossa, vou morrer de inveja, ó. Com carne cozida, com galinha guisada. Olha, é o gosto de Recife. Apimentado, quente e aveludado. Muito bom. Comidas fortes para garantir o trabalho. Arroz de cabidela, que é uma coisa bem portuguesa. O sarapaté, o sarrabulho com sangue também. Chegaram os miúdos, que não tem nada melhor que miúdo com farinha. O arroz é asiático. Ovos, galinhas, todos esses criatórios domésticos vêm do outro lado do mundo pela mão do homem português. O tomate é americano. O alface, coitado, ele é do Mediterrâneo, mas geralmente ele é muito decorativo. Que não há uma tradição de comer verde na culinária tradicional de Pernambuco. Quem come folha é lagarta. A cachaça é uma coisa da cana sacarina, que é nossa. A cerveja é egípcia. A farinha de mandioca é nativa. Ou seja, você tem os 5 continentes aqui, rapidamente, nessa mesa tipicamente pernambucana. Bom demais, né? Prazer. Ao Recife, né? É assim que eu vejo a comida. A comida é a celebração do prazer. E o doce realmente é uma das grandes portas de entrada, aquele que quer conhecer o Recife. Essa é a rabanada. Muito bem. E o Porto? Faça as honras. E aqui em Pernambuco chamam de fatias douradas ou fatias de parida. Além da rabanada, você pode usar um moscatel, um bom moscato. O Porto ativou a canela, está um perfume. É muito boa. Então esse é o molotov português. E a cartola, que é uma sobremesa muito pernambucana, banana, cravo e canela e muito inventiva. No Renascimento e na Idade Média, os grandes enxovais dos príncipes, dos reis, tinham caixinhas com açúcar, que eram tão cobiçados como os diamantes, os rubis e as peças em ouro. Eu vou querer café, só uma porçãozinha de tareco adoçante.
tareco, né? O tareco é uma solução muito econômica. O que sobra das placas, dos tabuleiros, né? Vira essa coisa maravilhosa que é o tareco. Não tem nada melhor que o tareco com café, realmente. Bom demais. A panificadora Santa Cruz, na verdade, ela está num ambiente muito tradicional da cidade, que é próximo ao Largo Santa Cruz, vizinho à Igreja da Santa Cruz, vizinho ao Mercado da Boa Vista, ao lado da Rua da Alegria. Existe um perfil do que come o pernambucano, do que elege o pernambucano é o bolo. Bolos, biscoitos, bolachas, pães, folheados, sedução pura, né? Bem, tem um bolo aqui, o tão celebrado bolo de rolo, né? Se orgulham muito os pernambucanos de deterem essa tecnologia culinária do bolo de rolo. Na verdade é o rocambole, né? Você tem um salgado doce. E dizem que os recheios originais eram de amêndoas, ovos, com uma boa doçaria portuguesa. E aqui adaptou-se com a goiaba, que é nativa, o bolo pé de moleque. Eu acho que é um bolo nascido em Pernambuco, com cara de Pernambuco esse bolo. O bolo Recife, por exemplo, que é o bolo da cidade, né? Que é um bolo básico, é um tipo de bolo inglês, né? Os sonhos são bem portugueses, novamente a doçaria de ovos. O sonho lembra o acarajé lembra o sonho, né? Porque, na verdade, é uma estética muito pluralizada no fast food. Se você olha, parece um hambúrguer, né? Mas, felizmente, é um sonho, né? É muito melhor. A comida, ela traduz tudo. Ela traduz temperatura, traduz ecologia, traduz economia, traduz etnias, criações, memórias, adaptações. O que eu como, em que condições como, me dá justamente a minha identidade, que eu considero a mais importante, vai se dar pela boca. A palavra que eu falo e a comida que eu como. A Praça do Mercado é uma das melhores tradições recifenses. Pode-se comprar aí quase tudo, mas especialmente produtos de artesanato, artigos de uso popular religioso e de medicina folclórica. Nas feiras e mercados, procure o turista surpreender tipos regionais de homem, de mulher, de menino. Os mais caboclos quase sempre permanecem de cócoras. As mulheres gostam de fumar seus cachimbinhos. Aparecem cigarros de palha. No mercado ou numa feira dessas, o turista poderá ouvir, se afiar ao ouvido, muito pernambucanismo brabo. O cabra é colhudo mesmo, bicho. Te meta a peixeira no fiofó. Uma chimarra. O amarelinho tem sulipa de macho. Eu nasci aqui no Recife, em Boa Viagem. E quando, há 4 anos atrás, eu passei a morar aqui no centro da cidade, eu basicamente recuperei essa história do Mercado São José. Uma das coisas que eu mais me lembro da minha infância era aos sábados, o passeio que eu vinha com minha mãe fazer feira aqui no Mercado São José. Havia muitos camelôs, o Homem da Cobra, declamadores de cordel, emboladores, coquistas, carro de mão. Sempre eu comprava algum carro pequeno, né? Carro de lata, rói-rói, mané gostoso. Normalmente, todo sábado eu saía com um brinquedinho desse. Então, isso aqui era um centro onde um menino
na década de 60, ficava extremamente encantado, né? Havia um fato que fazia com que isso fervilhasse, que era a rodoviária. As pessoas vinham do interior e das capitais vizinhas, como Maceió, Natal ou João Pessoa, Campina Grande, vinham para cá, para Recife, se abastecer de produtos. Recife sempre foi uma metrópole, né? Então, todas essas pessoas vinham para cá porque aqui havia gente para se ganhar dinheiro. Aí tem essas figuras como essa aqui que vem aí, ó, Biriba. Biriba é tricolor. Tricolor, Saberé, Lula e Eduardo. E houve um fato inusitado e gozado na rua Duque de Caxias, cheio de camelôs. O mercado São José é a minha vida. Saiu rua fora, pisou no... Nunca farrapei um dia em cima do mostruário No dia que o Papa veio pro Brasil, foi fechado tudinho. Eu vim aqui, urinei e tomei uma dose de uísque e fui pra casa. Do camelô. O camelô disse: tá certo, filho da puta. Sem saber que vai com pulsar. Eu tenho cliente aqui que compra carne na minha há mais de 40 anos. Porque tem gente que tem um tostão no bolso, quer menosprezar quem é pobre. E ela não. Ela tem engenho de cana de aguardente, de cabeça. E aí vem atrás pra mim. Esse homem aí foi o cara que basicamente introduziu o artesanato aqui no Mercado São José, né? Isso foi em 1967. De mercado mesmo eu tenho 46 anos. Aí veio meu sogro, passou para minha esposa e agora meus filhos, né? É a terceira geração. Eu me criei aqui. O mercado vendia 90% era turista, 10% era pessoal de Recife. De domingo a domingo? De domingo a domingo. Hoje o mercado vende 70% ao povo de Recife. A gente não tá rico, né? É, tá um pouco devagar, né? Os cartões acabou com a gente. Eu vou morrer aqui. Acabou, o supermercado acabou com a gente. Eu recebo aqui quase que diariamente pessoas. Eu amo o mercado porque o mercado é uma cultura. E é muito bom que você sabe de uma coisa e transmitir para as pessoas que vão chegando na vida agora, essa hora. Hoje nem os turistas vêm mais aqui. Minha mãe era uma pessoa muito católica. E dia de sexta-feira, a gente vinha tomar a bênção de São Félix, aqui no Convento da Penha, que é uma tradição de mais de 100 anos. De meia e meia hora, um frade vai para o santuário, que é uma das laterais da Basílica, né? Com água benta, dá a bênção de São Félix. Minha mãe era, apesar de católica, né? Ela também tinha seus viés. Pode passar. Ela tinha seu viés também, assim, com um sincretismo muito grande, né? Então eu cansei de vir aqui comprar ervas para tomar banhos, né? Animais para oferendas ou comprar defumador. Recife é uma cidade sincretizada, né? Existe a religião católica, ela está presente fortemente na vida das pessoas, mas também, né, a cartomante, a cigana, o candomblé, o jogo de búzios, a ubanda, né, o xangô, o catimbó. Domingo era, outrora, um dia do Recife estar cheio de sinos tocando. Missa das 9, missa das 10, das 11, das 12 horas. Missa à tarde, missa à noite. Era pela manhã, aos domingos, que os velhos sinos da cidade se desforravam do quase silêncio que eram obrigados a manter dia de semana. Porque em dias mais remotos, no tempo dos nossos avós, os sinos não se calavam. Tudo se fazia por sinais de sino. Sinais que toda a gente, a não entendida em solfa ou liturgia, distingui logo. Repiques em dó, em mi, em sol. Bem, eu sou de Glória do Goitá. Eu não tive infância. A minha infância foi muito pobre. Então eu senti necessidade de sair para trabalhar, para estudar, para tomar conta da minha família. Então eu cheguei no Recife com 20 anos.
eu fui morar numa pensão, onde tinha alguns amigos lá, que ficava ao lado da igreja da Santa Cruz, ali na Boa Vista, no Parque da Santa Cruz. Tinha uma solteirona lá na pensão onde eu morava, ela era costureira, ela tomava conta do coro da igreja da Santa Cruz. Ela me viu cantando no banheiro, que o banheiro é o lugar que a gente tem para ensaiar, não é? Muito bom, quando a água bate, estimula, a gente canta que só um passarinho. E comecei a cantar na igreja da Santa Cruz. Eu subi no coro para cantar no dia 16 de julho de 52, no ano que eu cheguei. Depois fui irmão, que lá tem que receber uma carta patente, fui secretário e sou presidente da Santa Cruz pela 4ª vez já. A minha infância está sendo agora. Eu estou com 75 anos, mas graças a Deus eu tenho tudo o que quero. Minha igreja é a igreja católica. E não vou, aonde precisar de mim eu vou, dou meu recado, mas não vou sair nunca da minha igreja. Mas você diz que não, a religião católica tá caindo, você chega nas igrejas, enquanto as igrejas lotadas, cheias. As festas, a festa do Carmo agora foi uma beleza, a festa do Rosário agora em outubro foi uma maravilha. Foi a religião que Jesus Cristo deixou. Essas outras todas falam em nome de Deus, agora eu só acho ruim quando a pessoa não tem religião, que é feita uma batata, entendeu? Mas toda religião é válida, não discuto religião, sou amigo de todas e não saio nunca da minha. O Brasil sempre foi um país muito católico. Essa igreja é uma igreja muito bonita, histórica, tradicional, mesmo porque ela foi do tempo em que negro não frequentava a sociedade de brancos e eles tiveram necessidade de um lugar onde eles pudessem se reunir, porque os brancos não permitiam que negro tomasse parte de nada que pertencesse aos brancos. Então eles faziam Nossa Senhora da Conceição, eles botavam no altar Nossa Senhora da Conceição, mas eles, por trás do pano, por baixo do pano, eles estavam cultuando Iemanjá. Eles botavam Nossa Senhora do Carmo, por baixo do pano, estavam cultuando Mamãe Oxum. Santana, Nhanhã. São Cristóvão, Odé. São Jorge, Oxóssi. Misturou. Tem gente ainda hoje que acende duas velas, uma para o santo deles e outra para o orixá. Partindo do princípio científico, os homens, todos os seres vivos vieram da água, não é verdade? Na verdade, então, partindo desse princípio, que todos os seres vivos vieram da água, foram todos peixes. Então, é por isso que dizem que Iemanjá é dona de todas as cabeças. Iemanjá. Mas a pronúncia correta é Iemunjá. Senhora cujos filhos são peixes. Eu comecei na época em que gritasse assim, lá vem a federação, aí tinha que sair todo mundo com a mesa na cabeça, porque eu era muito pequenininha e disseram que eu ia embaixo da mesa. Mas minha iniciação, assim, a primeira vez que eu me deparei com o orixá foi aos 9 anos, dentro do quarto do santo, dando a obrigação para o meu orixá. Porque a gente tem a fé primeiro em Deus, Olorum, e depois nos nossos orixás. Que a força da gente, é o que move a gente, está na natureza. Então hoje nós estamos tendo o prazer de ter mais uma pessoa da família, o sangue ainda do Pai Adão também, assumindo um posto nessa casa. Ah, certo.
É a primeira casa de santo, de candomblé, de Nagô, aliás, do Xangô. O primeiro Xangô pernambucano é a casa do sítio do Ipaiatão, né? Os nossos ancestrais, eles foram, ancestrais mesmo, eu digo os escravos, eles foram obrigados a se batizarem para se considerarem seres humanos. Alguns forçados, outros até que, porque é bonito, porque todo mundo tem Deus no coração da gente. Nossa Senhora da Conceição não é Mundial. Nossa Senhora do Carmo não é Oxum. São João não é Xangô, não tem nada a ver. Xangô é Mundial, Oxum, Oiá, e são negros africanos. Quando a gente chega com um padre e diz assim, eu sou do candomblé, mas minha filha, saia dessa vida. Mas é lamentável, entendeu? Que exista a discriminação. Os negros, eles sempre estiveram abertos para ouvir, para participar com os outros, enquanto o contrário não acontece. Na Cruz do Patrão, onde nos tempos coloniais os negros se reuniam para fazer catimbó, diz a tradição que uma vez apareceu o diabo. Pegou uma negra de toitiço gordo e se sumiu com ela dentro da água. Tudo isso entre estouros e muita caatinga de enxofre. É um dos lugares mais mal-assombrados do Recife, ligado a fuzilamentos e assassinatos. Parece que era o sítio onde outrora se enterravam os negros novos. Dos tais que Maria Graham viu enterrados à beira d'água, com pedaços de corpo apodrecendo. Segundo o próprio Gilberto Freire, há inúmeras histórias de assombração aqui. Eu acho que ela está olhando para mim. Por muito tempo se acreditava que essa estátua ela saía andando aqui pelas ruas do Poço da Panela e até ali a Pipucos, né? E as pessoas ouviam, chegavam a ouvir o barulho das correntes arrastando, né? Mas o poço, ele preserva um pouco essa sensação de passado, assim, que é o que os fantasmas gostam, né? É como se fosse uma cidade do interior dentro do Recife, assim, né? Na virada dos anos 80 para 90, a gente, eu e mais alguns amigos, lemos, né, o livro de Gilberto Freire, O Assombrações do Recife Velho. No Rio, ele dizia que o sobrenatural era para ver o futuro, né? Assim, era coisa meio que você adivinhar o futuro e tal. Na Bahia, a coisa do candomblé como uma coisa presente, quer dizer, você fazer mesmo as oferendas, você acreditar, uma coisa cotidiana, né? E aqui no Recife, como uma ligação com o passado da cidade, né? As lendas, os causos, assim. E daí a gente começou a querer conhecer os lugares da cidade que tinha a ver com histórias, né? E aí a gente fazia uma leitura e depois a gente saía na expedição para tentar ver se achava algum fantasma. Uma das coisas que atrapalharam um pouco os fantasmas foi a chegada da luz elétrica, né? Eu acho que eles se esconderam da gente. Essa coisa de ter o negro com o Xangô, né, o candomblé, o índio com a questão do caboclo, as crenças indígenas, de ter o português e de também ter os judeus, holandeses, né, que eram pessoas que não eram cristãs, e aí havia toda diziam que eles eram metidos com magia. Estamos aqui no Sítio do Moco, que é um sítio que dizem que é mal assombrado, né? E o nome vem, inclusive, de uma história curiosa, né? Que diziam que tinha um surdo-mudo que morava aqui nas proximidades e ele foi assassinado nesse sítio e eventualmente se ouve aí a voz dele, né?
fazendo aquele grunhido. Acho que Recife pode ser definido por essa riqueza cultural mesmo, né? Assim, esse passado, né? Essa carga muito forte, assim, é uma cidade muito nostálgica, né? Muito ligada a um passado. De longe ouvi uma voz que me chamou. De longe ouvi uma voz que me chamou. Aquele menino fazendeiro falando fino, filho do velho falou. De longe ouvi uma voz que me chamou. Aquele menino fazendeiro falando fino, filho do velho falou. De longe ouvi uma voz que me chamou. Uma voz que me chamou, ela só me dizia assim. A Rua da Aurora é uma das ruas mais caracteristicamente recifenses. É de todas a mais cortejada pelo Capibaribe. Seu nome é poético. O turista não se esqueça, em momento algum, de que está numa cidade de poetas. Por dentro, o pernambucano é um agente a que não falta o sentido poético da vida e da paisagem. É o seguinte, Recife é um lugar de pessoas muito ecléticas, mas ao mesmo tempo que se atém a um lugar específico. Quando esse lugar começa a fazer sucesso, quer dizer, se caiu no gosto de uma parte do público, de repente ele vira uma moda que traz o resto correndo para esse lugar. Então ele centraliza muito. Da mesma forma que durante muito tempo a Rua do Bom Jesus, por exemplo, centralizou esse bando de gente. Durante uma época tinha no Rosarinho um lugar que se chamava o Berrante, que era do Recife, você chegava lá, era impassável a rua de noite, uma sexta-feira de noite. Do mesmo jeito a Rua da Polo aqui no bairro do Recife Antigo, em 1996. Cheia a rua, quer dizer, e as outras, as vizinhas, as paralelas, meio distanciadas, meio vazias. Por quê? Porque o povo vai atrás do povo e compulsivamente esse povo se vicia num lugar específico e fica lá durante o tempo. Aí quando enjoa, vai atrás de outras praias, quer dizer, outros campos. Então, aí varia. Sorry. Eu esqueci de desligar. Deve ser o povo ligando pra mim pra saber o que é que eu vou fazer numa sexta-feira. Não tem essa de sair e ficar num lugar só, pra um recifense. Você sai de casa, vamos encontrar no bar. Você sai primeiro para um bar X, que é mais perto da sua casa, para tomar uma cerveja, para decidir para onde é que você vai depois. Você vai ter as opções de ver se você quer ir pro Burburinho, se você quer ir pro Novo Pino, se você quer ficar na Rua da Moeda, se estiver rolando algum tipo de palco de som aberto, ou se você quer ir pro Downtown. Todo sábado era um grupo de pessoas diferente, era um grupo de pessoas que estava vindo e que desaparecia, voltava um pouquinho depois aparecia para outro canto, depois aparecia, ou seja, é um nomadismo que está sempre permeando a noite. O Recife faz isso, sai de um lugar, vai para o outro, viu, pô, não sei se eu estou a fim de ficar aqui agora, aí vai para Boa Viagem, para uma boate lá em Boa Viagem, do outro lado da cidade, para curtir o que está acontecendo lá e depois, para terminar a noite, vai amanhecer no Mercado da Madalena, comendo alguma coisa, quer dizer, são saídas nômades. A diversidade e o ecletismo é uma das marcas principais do povo recifense.
Hoje, o Carnaval do Recife guarda muita reminiscência dos cantos e danças dos antigos escravos. A marcha do Carnaval recifense tem alguma coisa de banzo africano no meio de sua alegria quente e contagiosa. Os clubes que saem pelas ruas e praças, com seus estandartes bordados a ouro, conservam alguma coisa dos velhos cultos totêmicos e animistas. O turista achará interessante assistir a um carnaval no Recife em que, a esses traços africanos e indígenas, se misturam alegrias e brinquedos europeus. Chega perto da época do carnaval e entope novamente a rua. Da mesma forma que tem os blocos que passam os blocos de Olinda, descem para cá pro Recife Antigo, tem os blocos do Recife. Você passa e tá todo mundo sentado nos bares, tá todo mundo, a rua tá cheia e apareceu um bloco na entrada, todo mundo afasta para deixar o bloco passar. Quando eu tenho tempo disponível, que eu não estou trabalhando, domingo de tarde eu estou ali no Marco Zero, vendo aquele maracatu que eu acho arretado, né? Carnaval do Recife Antigo, essa coisa antiga ainda, que Recife ainda preserva um pouco. Gosto do Recife Antigo. Dancei muito frevo ali no Marco Zero. A Rua do Bom Jesus, Marco Zero. Rua da Moeda. Muito bom, né? Maracatu. São José do Ribamar, o velho bairro onde nasceu o nosso carnaval, que o carnaval do Recife nasceu foi no bairro São José. O bairro de São José fervilhava, né? Onde estudante cresceu, em meio ambiente colonial. Daqui se originaram vários clubes, vários blocos. Hoje eu não tenho condição mais de brincar, minhas pernas não me ajudam mais. Desperta a saudade que vem à rua alegrar nossa cidade. Os verdureiros de São José, Pierrot de São José, a escola de samba a mais tradicional daqui do Recife, que é Estudante de São José. Quem vive hoje, quem viver e quem viver amanhã em São José, vou virar os teus pregões, espanador, colher de pau, estilando, rapacoco, samba, isso aqui, ó. E as pessoas com as famílias iam exibir as suas fantasias, com confete, serpentina, lança-perfume. E foi o primeiro bloco que eu saí aqui na minha vida, eu tenho um orgulho de ser saberiano, para mim meu sangue é azul e branco, é o saberé. Então o afoxé, o maracatu, essas culturas de terreiro, se saem no carnaval é justamente para mostrar a cultura da gente. Porque Recife é uma cidade muito alegre. É como se a gente aproveitasse a festa do carnaval para colocar, para mostrar a cultura do nosso candomblé na rua. A real festa do orixá, a verdadeira festa do orixá, do santo, é dentro do PG. Porque tem até baiano que diz assim, não, mas o afoxé é o candomblé de rua. Eu não concordo. Não é um candomblé de rua, porque eu não acho correto que a pessoa esteja lá dançando um afoxé e rode de santo. O que é que define o recifense? Posso ler? Valendo já? Peraí, com esse povo falando...
Vamos lá? Tá ouvindo aí, tá, né? Requififes. E vem. Eles estão vindo ali não, né? Ainda há tipos populares no Recife? Parece que nem isso. Também deles é inimigo o progresso. Ou certa espécie de progresso que parece dar vergonha às cidades que crescem desordenadamente, de serem diferentes. Já crescidas e grandiosas. Entretanto, quem garatuja este arremedo guia... Guia que, sendo sentimental, é também o seu tanto histórico e às vezes dá-se o luxo de ser prático. Conheceu ainda nos dias do Recife da República Velha tipos populares muito pitorescamente recifenses. Conheceu quando ainda menino de colégio o sertanejo Cariri. Velho de barba de Antônio Conselheiro, que servia para as mães fazerem medo aos filhos malcriados com... Cariri vem aí. Que era a continuação do antigo e terrível. Cabeleira vem. Ou do... Cuidado com o papafio. Conhece Madame Negresse? Negra velha que falava francês. Gritava em francês e até cantava em francês. Um francês aprendido por ela com as freiras de algum asilo ou do colégio velho. Do tempo em que os asilos, hospitais e colégios do Recife eram redutos de cultura francesa. Representada por irmãs de caridade e religiosa, mestras de meninas. Conheceu o doutor Corujinha, que à esquina da Lafayette pretendia impressionar os ingênuos. Simulando erudição com os óculos que lhe davam, na verdade, aspecto ao mesmo tempo de coruja e de doutor. Conheceu a própria Dondonha enfeitada, velhota, arredondada. Se enfeitava demais, com toda espécie de riquififes, demais e arcaicamente. Provocando vaias de moleque de rua. Conheceu maracujá de gaveta. Que parecia com efeito maracujá esquecido em fundo de gaveta de armário ou de guarda-comida. De tão enrugado de pele. Conheceu o padre Telésforo. Que fora a Guerra do Paraguai como capelão. E quando passava pelos quartéis da cidade... Tinha direito a brado de armas. Cuspia muito. E diziam as mais línguas. E nunca mudava de meias. Que de roxas. Haviam se tornado em pardas. Conheceu Bochecha? Beberrão. Já inchado de tanta cerveja. De tanta cachaça, que se especializava em parecer íntimo de rapazes finos. A todos chamava colega. E pedindo cigarros ou alguns níqueis para o café. Lá onde o mar bebe o Capibaribe, coroa do leão, caribenha nação, longe do Caribe. Dos negros coroados, no batuque que abala o firmamento, é a sombra dos séculos guardados, é o rosto do girassol dos ventos, é a chuva, o roncar de cachoeiras, na floresta onde o tempo toma impulso, é a força que doma a terra inteira, as bandeiras de fogo do crepúsculo. Quando o grego cruzou Gibraltar, onde o negro também navegou, beduíno saiu de Dakar e o viking no mar se atirou. Uma ilha no meio do mar, era a rota do navegador. Fortaleza, Taberna e Pomar,
canaviais, estandarte em viludo e pedrarias, batuqueiro, coração dos carnavais. É o frevo a jogar pernas e braços, no alarido de um povo a se inventar. É o conjuro de ritos e mistérios, é um vulto ancestral de Alemar. Quando o grego cruzou Gibraltar, onde o negro também navegou, beduíno saindo de Dakar e o viking no mar se atirou. Era o porto pra quem procurava o país onde o sol vai se pôr, e o seu povo no céu batizava as estrelas ao sul do Equador. Ei, quem foi que te escolheu pra nos representar? Já sabem quem tu és. Se você disser quem sou, não vão acreditar nas marcas dos teus pés. Se você pensar que estou cansado de te ouvir, convém não mais pensar. Só por hoje eu vou dizer que eu sofro por você. Já sabem quem tu